pareceu reto aos olhos do povo. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu estava meditando essa palavra, como eu já estava dizendo aos irmãos, e ali eu comecei a buscar a presença do Senhor. Desde a madrugada a gente vem orando, buscando ao Pai uma direção, uma diretriz para que nós possamos falar aquilo que o Senhor quer realmente abrir o entendimento da igreja. Porque às vezes temos hábitos, já vi pessoas que dizem que leu a Bíblia 1, 2, 10 vezes. Eu não sei, às vezes, porque querem ler ou querem falar que leu tantas vezes a Bíblia é pecado. Não é pecado. O difícil, às vezes, é entender, é interpretar a palavra de Deus. Porque às vezes eu leio, é uma coisa. Eu estudar a palavra torna totalmente diferente. Porque eu vou mais a fundo estudar, nós vamos mais a fundo. Nós buscamos os versículos, aquilo que quer dizer realmente que o Senhor tem para falar conosco. Porque às vezes passamos para cavalo, vamos dizer uma palavra bem popular comum, nós passamos a cavalo, ou seja, lemos rapidamente, passa-se o texto, mas nós não entendemos. Aí nós queremos que o Espírito fale conosco, mas se nós voltarmos novamente aquilo que nós lemos e começarmos a meditar verdadeiramente, o Senhor é fiel para esclarecer todas as coisas. E nós vemos, irmãos, que todos nós conhecemos que Davi era um jovem que veio ali do campo, da família de Jessé, que estava ali excluído por tudo e por todos, pelos homens, pela humanidade, mas por Deus não estava excluído. Assim como eu e você nesta noite. Às vezes você está no seu campo, parece que ninguém te vê, mas eu tenho uma resposta de Deus para o teu coração, que o Senhor Deus que conhece você, você não está esquecido aos olhos, você não está esquecida aos olhos do Senhor, porque Ele é o Deus fiel que ainda escuta as tuas orações, escuta o teu clamor, porque é Deus e Ele é fiel. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Aleluia! E nós olhamos o texto, começamos a olhar e começamos a ver que Davi sempre foi um jovem voltado com o coração quebrantado a Deus. Alguém diz e olha, aponta o dedo para ele: olha, você pecou, você adulterou. Só que muitos não conseguem ter a sensibilidade como Davi tinha, a humildade como Davi tinha, em servir a Deus, em pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, em rasgar o seu coração, em rasgar a sua alma. Porque às vezes nós apontamos o dedo para o irmão, mas nós não temos o mesmo sentimento que ele não tem. Porque, irmãos, dedo para apontar para os outros nós temos, mas nós temos que ter a humildade de aceitar o nosso erro. Porque quando nós enxergamos o erro no próximo, esquecemos que Deus está observando os nossos erros. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, eu estou começando a esquentar, eu vou tentar me segurar um pouquinho aqui. E nós vemos que Davi, ele era um jovem que estava buscando ao Senhor, que gostava de adorar a Deus, que gostava de bendizer, que gostava de salmodiar. Davi era um jovem que gostava de falar com o Senhor, gostava de estar buscando a presença do Deus vivo. Esse Davi é aquele que estava campino no pasto, esquecido pelos seus, esquecido por toda a sua família, pela sua congregação, esquecido. Mas o Senhor é o Deus que não esquecia dele. O Senhor é o Deus que estava com ele 24 horas. Porque quando o Senhor olha para Saul e diz: olha, Saul, eu vou falar para o profeta Samuel, diga para Saul que eu, o Senhor, tenho rejeitado o seu reinado. Olha, irmãos, a coisa mais difícil é a gente escutar algo do Senhor, a rejeição de Deus. Aí alguém diz: mas sabe que Deus rejeita assim? Deus rejeita pela nossa atitude. Saul começou a colocar as mãos onde não era para ser colocado. Saul começou a dizer coisas que não era para dizer, começou a fazer coisas que não era para ele fazer. Ele era rei, sim, constituído por Deus, mas ele não era o dono da verdade, ele não era o dono do mundo, ele não era o Senhor dos exércitos. Quem é Senhor, quem era e quem é será eternamente é o próprio Deus. Quantos creem nessa palavra, levante a sua mão, adore e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Davi é um servo que adorava o Senhor. A Bíblia nos diz que mais à frente, Davi, ele tem no seu coração desejo de fazer uma casa para o Senhor. O desejo, quando ele tinha Salomão, ele tinha o desejo de fazer: eu quero fazer algo para o Senhor, porque eu moro até aqui no palácio, mas o Senhor mora onde que tem a casa do meu Senhor. É o desejo dele, mas não era o desejo do Senhor, não era o desejo do coração do próprio Deus. Porque a Bíblia nos diz que as mãos de Davi continham sangue, irmãos, porque era um jovem guerreiro, alguém que matava, alguém que estava com a espada na mão para guerrear. Foi para isso que Deus chamou, foi para isso que Deus escolheu Davi, foi para isso que Deus escolheu você para guerrear contra as hostes infernais da maldade. Deus não chamou você para ficar dentro de casa, Deus não chamou você para ficar
ficar guardado no cantinho do quarto escuro. Deus te chamou você para que você apareça, para que Ele cresça na tua vida e o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que Deus te escolheu. Deus te escolheu você não é para ficar chorando aos trancos e barrancos, não. Deus te escolheu para se vitimizar. Eu sou pequeno, não. Deus te chamou você porque a palavra dele diz que somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Segundo a sua palavra em Cristo Jesus, que Ele reina para todo sempre. Então nós somos vencedores, porque alguém te olhou para nós e nos deu o direito de aceitar a Ele, nos deu a graça, a oportunidade, e erguemos nossas mãos e entregamos a Ele. Quantos levam para a sua mãe e glorificou o nome do Senhor? Quantos aceitam a Jesus? Se ainda não aceitou, ainda é tempo, ainda é tempo, porque o próprio Deus te deu essa oportunidade. Ele nos dá essa oportunidade, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então nosso Deus é o Deus que dá oportunidade para você nesta noite. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E quando passa seu tempo, Salomão fez o reino, fez o palácio ali para que o Senhor, a casa de Deus, que era o templo de Salomão. Esse templo está em São Paulo, porém muito bonito. Aparentemente, não precisa ver se a glória de Deus está lá verdadeiramente. Mas o Senhor Deus, irmão, Ele se manifesta onde há adoração. O Senhor se manifesta no templo dele. Onde é o templo do Senhor hoje? É o templo de Salomão, não somos nós, que somos feitura, imagem e semelhança do Deus vivo. É o Deus que pega o homem lá no mundo duro. É o Deus que transforma a vida, que liberta, que purifica o homem, que tira ele da uma lavada com o seu sangue carmesim. É um Deus que transforma a vida, coloca nos lugares que onde está príncipes e princesas do Senhor, para que Ele seja exaltado, para que nós possamos olhar e dizer: olha, um dia Jesus me escolheu, Jesus me tirou da feitiçaria, Jesus me tirou do homossexualismo, Jesus me tirou da droga, Jesus me tirou do todo mal aí fora, para resgatar a minha vida. E hoje é o motivo de nós estarmos aqui, para glorificar o Senhor, porque o nosso Deus faz isso. O nosso Deus pega o mais um pecador, transforma a vida, muda a história para dizer que Ele é Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Eu fui tirado da sarjeta, irmãos. Se alguém não conhece a minha história, no ano passado fui tirado da sarjeta. Alguém pregava para mim, alguém dissera que Jesus salvaria o homem, e eu cheio de droga na cabeça, cheio de cocaína, cheio de bebida. Um dia alguém pregou e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e hoje estou aqui para pregar a palavra. Hoje estou aqui, já era casado com a minha esposa, tenho meu filho Leonardo, que já era do comecinho, quando nós ali já éramos juntados, casamos na realidade, casamos depois que nós conhecemos a Cristo. Mas eu não quero entrar por esse texto, eu quero entrar pelo que o Senhor dissera, pelo que Davi estava tentando fazer. Porque às vezes nós queremos fazer algo para Deus, mas será que o Senhor Ele está se agradando daquilo que nós queremos fazer? Será que o nosso Deus se agrada pela minha atitude, pela tua atitude? Porque às vezes nós colocamos pensamento em nossos corações, ouvimos vozes, mas não é voz de Deus. Esse é o grande erro do homem. Ouve vozes. E aí diz que foi Deus que falou, mas não foi Deus. Cuidado com as vozes que nós ouvimos por aí. Pessoas que dizem que Deus falou comigo, mas não foi Deus, foi o próprio capeta que falou e você tem guardado no seu coração dizendo que foi Deus. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de verdade. Deus não mente, Deus não erra. Ele é Senhor por excelência. Deus nunca errou na vida daquele que Ele é chamado. Deus não errou em escolher você. Deus não errou em separar você para adorar o nome dEle. Aleluia. Deus não errou. Deus não erra. Alguém diz que Deus errou sobre Davi. Deus errou em ter chamado Davi. A perseguição veio, mas a confirmação do Senhor veio no ministério dele a cada dia. Porque o Senhor era com Davi, porque ele estava esquecido pelos homens, mas por Deus jamais. No versículo diz assim o texto. Quem está com a tua Bíblia, permanece com ela aberta. O texto é expositivo. Glória a Jesus. Diz aqui o versículo: ora, Davi consultou o chefe dos milhares. Por isso que eu estava pedindo para os irmãos. Davi consultou quem? O chefe dos milhares. Eu acredito que se Davi tivesse consultado verdadeiramente o Senhor, ele não teria passado pelo que ele passou. Porque às vezes nós consultamos pessoas, amigos, amigas, que temos a intimidade, conhecem a nossa vida.
Mas se Deus verdadeiramente falou da boca do profeta, ou da amiga do amigo, Deus vai falar com você. Porque Deus não nos deixa nós confundidos. Deus não confunde ninguém. Ele é um Senhor por excelência. Ele é um Deus que te trouxe hoje para ouvir essa palavra. E Davi consulta o chefe dos milhares dos seus soldados. Olha, Davi olha para o soldado e diz assim: olha, eu tenho um desejo muito grande no meu coração. O meu desejo era trazer a aliança para comigo, trazer aqui da casa de Israel, porque sabemos que desde a época de Salomão a arca foi roubada, a arca foi levada, mas ali o Senhor permitiu que essa arca fosse levada. Essa arca foi levada, irmãos. Interessante que quando nós olhamos o texto, nós entendemos que ninguém podia tocar na arca, a não ser o sacerdote. Mas o Senhor é Deus que conhece o coração do homem. Deus permitiu que os filisteus roubassem a arca da aliança, a arca do concerto de Israel. A Bíblia nos diz que Ofni e Fineia era o sacerdote da época. Ofni e Fineia eram os filhos de Eli, eram homens corruptos, eram homens que se deitavam. A Bíblia nos diz que eles se deitavam com as mulheres do templo, eram homens que roubavam da oferta do Senhor, eram homens que não tinham respeito na casa de Deus, eram homens que zombavam, escarneciam do Evangelho, eram homens que não estavam nem aí pela posição que estava seu pai, eram homens que queriam saber somente pelo seu bel prazer. E nos dias de hoje não é diferente. Nós olhamos e vemos quantas pessoas são assim, pessoas que não têm reverência na casa de Deus, pessoas que não têm cuidado com o homem de Deus, pessoas que não respeitam o seu próximo, pessoas que só pensam em colocar alguém para trás, só pensam em levar algum lucro sobre as costas de alguém. Irmãos, nós estamos aqui para ouvir a palavra, eu estou para pregar aquilo que o Senhor falar em minha boca e no meu coração. Quantos acreditam? Dá um glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ofni e Fineia eram filhos do sacerdote ali. Eles entravam, quando era oferecido o holocausto, eles pediam para o ajudante deles, catavam um garfo, a Bíblia diz de três pontas eles socavam dentro do caldeirão e arrancavam as maiores partes, e aquilo eles traziam para eles, porque era o quê? Eles queriam comer olhos grandes, e não tinham temor ao Senhor, porque a oferenda não era para eles, era para o próprio Deus. Mas por eles serem sacerdotes, eles tinham dever, né? Eles tinham por ser um capricho, ser alimentados pela obra de Deus. Isso não está errado, mas eles enviavam a monte, não era chamado ainda, não era para eles isso. Irmãos, o que eu quero dizer, porque às vezes colocamos os pés onde não é para nós colocarmos, às vezes falamos alguma coisa que não é para a gente falar, para nós orarmos ao Senhor, é para a gente buscar a direção do Senhor, é para nós fazermos aquilo segundo a vontade do Senhor nosso Deus. E eles pagaram um grande preço por isso, um alto preço, pagaram com a sua própria vida. A Bíblia nos diz que quando estava a batalha, estavam no campo, eles foram levar a arca da aliança, porque eles eram sacerdotes, mas eram pessoas que estavam corrompidas pelo pecado, eram homens que não tinham o temor do Senhor. E segundo a palavra de Deus, ali estava o povo de Israel guerreando na batalha. Quando chega a arca, eles fizeram um grito tão grande, um brado tão grande, que os filisteus ouviram e pediram: o que é esse barulho aí? O que está acontecendo? A Bíblia nos diz que a terra chegou a tremer pelo barulho que eles fizeram, porque eles disseram: agora nós vamos ganhar a batalha, porque a arca da aliança está conosco. Aleluia. Eles gritavam, mas não foi bem assim. A Bíblia diz que os filisteus foram lá matar o Ofni e Finéias por causa do pecado deles. Permitiu que a arca da aliança, que somente o sacerdote podia tocar na arca da aliança, somente eles poderiam fazer os utensílios ali do templo sagrado do Senhor. E os filisteus catam essa arca e levam e colocam os pés de Dagom. Dagom era um deus dos filisteus que ali estavam, e eles clamavam a Dagom em tudo. De repente, a Bíblia nos diz, para nós ganharmos tempo, que Dagom estava prostrado diante da arca. Eles levantam Dagom, de repente Dagom estava esbagaçado, esmiuçado diante da presença do Senhor. Aí começaram as pragas a entrarem sobre a vida deles. Os filisteus já estavam desesperados, os filisteus já não sabiam mais o que fazer. O que está acontecendo aí? Alguém diz: essa arca, esse Deus de Israel, é o Deus dos judeus que está trazendo essa praga sobre nós, porque esse Deus é o mesmo Deus que estava lá no Egito, que trouxe a praga do Egito. E alguém dizia: o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer o holocausto. Vocês têm que oferecer o sacrifício aqui. O que nós temos que fazer?
quilômetro, faz ele colocar a arca da aliança lá dentro e separa dos seus bezerros e põe ele. Não vai ser ele tirar para a direita ou para a esquerda, não foi Deus que falou, mas se ele caminha certinho até onde está o povo dele, você pode ter certeza que foi o próprio Deus de Israel que fez. A Bíblia diz, irmãos, que o povo não desviou para a direita nem para a esquerda, ele foi porque o nosso Deus estava no negócio. Aleluia. Quando Deus está na tua vida, irmãos, pode levantar o inferno que for. Quando Deus te fizer a promessa, acredite e confie em Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir o seu propósito. Se você, pastor, mas não está demorando, continua na espera. Continua na espera. A Bíblia diz que 1000 anos é como para Deus, é como se fosse um dia para Deus como se fosse 1000 anos. Por que você está com toda essa pressa? Por que você está querendo sair antes do tempo? Por que você está querendo se levantar antes de Deus dar o avante para você, para que você fale, eu estou contigo, pode ir, eu estou em paz. Você vai comigo. E quando Deus dizer que vá, pode ter certeza que a vitória é certa. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Abimeleque, que a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab. Ficou na casa de Abinadab porque ela foi até a casa de Abinadab. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos a arca do Senhor estava lá. E aí a Bíblia diz, que o Senhor levantou o filho de Abinadab, Eleazar, consagrou ele ao sacerdote, para que ele pudesse estar cuidando da arca. Mas essa arca ficou 20 anos. Fala comigo, 20 anos. 20 anos. Mais forte, 20 anos. 20 anos. Aleluia. Essa arca ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E Abinadab, ele pega e toma a decisão de buscar essa arca. Ele queria de todo custo a presença do Senhor, porque significava que a presença do Todo-Poderoso. Pode vir assim, aqui para mim. Glória a Deus. Vira para mim, por favor, aqui. Aleluia. Glória a Deus. É isso. Agora ficou bom aqui para mim. Agora eu me ouvi melhor. E aí o que acontece? Agora eu comento. E aí o Senhor, Davi, ele tinha o desejo de trazer a arca do Senhor para a sua casa, para Jerusalém. Nós vamos o texto, nós meditamos o texto, nós vamos ver que ele realmente tinha o desejo de trazer a presença de Deus na arca do Senhor, na casa do Senhor, festejar e glorificar a Deus. Aí nós vamos o texto e ele pediu o que? Conselhos. Para que ele pediu conselhos? Ele pediu que no versículo esteve Davi, e teve Davi conselhos com os seus capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. Então Davi recebeu o conselho dos milhares. Olha só. Então eles fizeram o quê? A Bíblia nos diz que o texto começa a trazer a essência do que Deus iria fazer. Ele recebeu conselho de pessoas que não tinham temor ao Senhor, pessoas que realmente não conheciam o verdadeiro Deus. Davi tinha intimidade para com Deus. Por isso que nós temos, toda vez que fazer alguma coisa, temos que clamar, consultar o próprio Deus, irmãos. Às vezes nós vamos querer, hoje em dia está aquela moda, pessoas que estão buscando conselhos no YouTube. Cuidado com o YouTube. Eu conheço família que estão destruída porque sigam conselhos do YouTube. Não conhece a vida do homem que está lá. Não conhece a vida da mulher que está lá. Mas eu não Facebook é a mesma coisa. Cuidado. E nós pedimos conselhos para pessoas que não falam a mesma língua que nós, que não professam a mesma fé que nós. Mas é fulano de Deus. Você conhece a vida dele? Você conhece a vida do teu pastor que está aqui. Você conhece a vida dos obreiros que estão aqui, a minha retaguarda. Mas você conhece aquele que às vezes está milhares de quilômetros longe. Você às vezes está vendo outro país. Hoje eu ouço o que eu quero. Não gostei dessa palavra. Eu mudo o clipe. Essa é para mim. Essa é coisa que eu gostei. Aí eu choro. Aí o pastor prega só a semana inteira para trazer a palavra do ensino. Chega aqui e não gostei da palavra. Não gostou? Vai ter que gostar. Ou você acha que Jesus passou a mão na cabeça das pessoas? Quando Pedro, Jesus estava pregando. Eu gosto disso. Quando Jesus pregava, Pedro preocupado com isso, Senhor. Não te importa se o povo, a multidão está indo embora, Senhor. Olha lá.
para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então juntou. Aí tinha alguém que disse a ideia: olha, vamos fazer um carro bem bonito para o Senhor. Davi não veio, mas capriche das melhores maneiras, nosso Deus merece. Parece perfeito, você fez, mas tem que pegar uns bois ou uns animais perfeito também, sem mancha, sem mácula. Irmãos, eu estou aqui trazendo, simplificando, para que os irmãos possam entender melhor. E a Bíblia nos diz no texto que eles pegam a arca da aliança, colocam naquele carro de boi. E a arca da aliança, e todo mundo começa a cantar. Davi começa a salmodiar. A Bíblia diz que Davi começa a saltar de alegria na presença do Senhor. Ele pula com todas as suas forças para cima, pulando, glorificando ao Senhor. E o Senhor estava observando tudo aquilo. E Davi estava alegre, porque Davi ouviu conselhos que não eram para ouvir. Ele acreditou em pessoas que não eram para acreditar. Por isso que às vezes nós quebramos a cara e fora. Ouvimos conselho de pessoas que não têm o mesmo espírito que você tem. Mas eu quero ouvir fulano, falou uma coisa que me agradou. Cuidado com os que as pessoas dizem para você. Pede a confirmação do Senhor. Se for Ele que estiver falando, Ele vai voltar a falar para você e o nome dele vai ser glorificado. E toda a congregação concordou que se assim fizessem, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. O povo se alegrou. O rei vai trazer a arca da aliança. Olha, vou buscar, faz um carro. Alguém capricha, faz um carro bonitinho, coloca ali o carro todo novinho, 0 km, os bois, e começam ali, e todo mundo cantando, salmodiando a arca na frente. A Bíblia diz que Uzá, ele conduzia aquela arca. Uzá era filho de irmão de Eliezer, filho de Abinadab. Então eles estavam ali, né? E Loia, né? Cadê o nome aqui? Me sumiu aqui, meu Deus. Você me ajuda aí? Que versículo está o 7? E levaram a arca do Senhor de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Dois ali estavam, os dois irmãos estavam guiando. Estavam conduzindo os bois, olha para cá, vai lá. E todo mundo soltando, tocando os instrumentos, os saltérios, os pandeiros, os tímpanos, tocando tudo ali para Deus, se alegrando. Davi alegre, conseguimos trazer a arca está vindo para o povo de Israel. Aleluia! E o texto abaixo diz assim: Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, cantando, tocando harpas, saltérios, tamborins, símbolos e trombetas, cantavam e glorificavam a Deus. Aleluia! Eles estavam todos alegres. Conseguimos, a arca está vindo. Israel fazia festa, as pessoas ali estavam fazendo festa. No versículo 9, quando chegaram a Eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Ele não tropeçou, eles estavam tropeçavam, porque a estrada estava ruim. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando Uzá leva a mão à arca para segurar, a Bíblia nos diz que acendeu a ira de Deus. Olha aí, conselho de quem você está ouvindo? Conselho de quem você está procurando? Busque a palavra do Senhor. Aleluia! E ele estende as mãos, e o Senhor rasgou ele no meio, ofendeu ele. A Bíblia diz que na hora foi queimado morto. O Senhor dos exércitos se aborreceu com aquilo. A Bíblia nos diz um texto mais abaixo: e Davi encheu de desgosto perante o Senhor. Havia rompido Uzá, pelo que clamou aquele lugar, Pérez Uzá, como se chama, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Davi achando que estava fazendo certo para Deus. Será que você está no caminho certo? Será que você está direcionando por Deus? Será que Deus realmente falou contigo? Será que Jesus está nesse lugar, está nesse negócio? Eu não quero mais congregar aqui, eu vou para outra congregação. Vai lá, ninguém te segura, mas espera se Deus está falando contigo, porque se não for Deus, sai, meu
jeito apertado. Deus me respondeu na hora, não esperou amanhã, me respondeu na hora. Ele orou, mas ele não esperou a minha resposta. Ele mandou céu e castelo, às vezes nós oramos, queremos algo de Deus, porque nós queremos que Deus nos sirva. Deus vai entregar no nosso. Deus não está submisso a nós, não. Alguém diz, olha, a cabeça aparece, ele vai te responder. Isso é falso profeta. Você não tem autoridade de colocar Deus na parede. Ele é Senhor. Ele é que te escolheu. Se ele está te matando, ele te mata como ele quer te usar. E essa é a bandeira. Estava chateado com Deus. Davi ficou triste. Senhor, nós estamos de tudo para o Senhor. A Bíblia diz que Deus, eles carregam a arca e levam na casa de Obed-Edom, que estava próxima, colocou-se lá. E vão todo mundo triste para casa, chorando. Por que que Deus fez isso com Uzá? Assim nós olhamos para o texto, Uzá era filho de quem? De Abinadab. Uzá estava lá. Ele sabia, a arca ficou na casa dele durante 20 anos. Ele sabia como era, ele era sacerdote. Ele e seu irmão estavam ali. Eles sabiam que verdadeiramente a arca teria uma maneira correta de ser carregada. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que você faz as coisas para Deus. Você quer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. É do teu jeito, é do jeito de Deus. De que jeito você está querendo fazer a obra de Deus? Você quer fazer a obra e mandar em você? Não. Você tem que ter submisso ao profeta da casa, ao homem de Deus, à mulher de Deus, porque é assim que Deus quer que você seja, para andar pelo caminho, entrar pela porta, não pular a casa. Ai, pastor, é difícil. Você sabe o que é difícil? É morrer e ir para o inferno. Isso é difícil. Como Saul foi desprezado por Deus, porque se achou que era melhor que todo mundo. Por ser rei, eu vou consagrar, levantar o holocausto. Não faço. Eu sou rei, eu faço. Traz aí para mim. Fez para agradar homens. Nós não fazemos nada para agradar homens, irmãos. Fazemos para agradar o Senhor dos exércitos. Fazemos para agradar o Senhor. Fazemos para agradar o Senhor. Fazemos para agradar o Senhor. Davi